tema Eu Ressuscitei. E você vai entender o porquê deste tema. É um tema diferente, mas é um tema que no final você vai compreender como tem um significado esse tema para você. Mas no capítulo 11 de João, deixa eu apenas colocá-lo você dentro de um contexto. Nós vamos ler a respeito de um dos maiores e mais poderosos milagres do Senhor Jesus. Esse milagre de Jesus é tão conhecido que as pessoas crentes e não crentes conhecem. Inclusive nós cantamos hoje no louvor uma música que é uma música que retrata, é uma música que conta a respeito deste milagre. Neste dia aqui de João capítulo 11, nós vamos perceber, nós vamos ver, queridos, que a vida encarnada, a vida como o próprio Jesus, a vida venceu a morte. Nós vamos ver aqui em João capítulo 11 que Jesus, ele devolveu a esperança a uma casa que estava perdida, uma casa que estava assolada por uma tragédia. Nós vamos ler a respeito da ressurreição de Lázaro e nós vamos aprender que a única coisa que nós não podemos perder na vida é a esperança. Aleluia! Se você perder dinheiro, você pode recuperar. Se você perder saúde, você pode, quem sabe, trabalhar, tratar, trabalhar tratando sua saúde, se cuidando, recuperar. Agora, quando você perde a esperança, muitas coisas são perdidas juntamente com a esperança. Nós vamos ver nesse texto que a fé, ela torna o impossível possível. E nós vamos ver nesse texto que tudo é possível àquele que crê. Você pode dizer glória a Deus? Talvez você nunca experimente na sua vida a ressurreição literal e a ressurreição física de alguém. Nós gostaríamos, principalmente as pessoas que nós amamos, que elas vivessem para sempre. Mas enquanto nós estamos nessa terra, nesta vida, nós temos que lidar com a perda, nós temos que lidar com a morte. Mas nós gostaríamos de ver quando alguém que nós amamos, principalmente jovem, nós gostaríamos de ir lá e ver como tantos textos da Bíblia mostram as pessoas ressuscitando. Mas isso não é normal de acontecer. Isso não acontece com frequência. Então pode ser que você nunca veja um morto ressuscitar, mas escute, se você pensar bem, você já ressuscitou. Você sabia que você já ressuscitou? Por isso que o tema da mensagem é Eu Ressuscitei. Porque um dia você estava morto para os seus pecados, e quando você encontrou com Cristo, você ressuscitou para uma nova vida com o Senhor. Um dia a própria ressurreição e a própria vida entrou no seu coração, e você deixou de ser um morto vivo e tornou-se um vivo para a glória do Senhor. Mas saiba, você ressuscitou outras vezes. Você ressuscitou quando você estava deprimido. Você ressuscitou quando você estava prostrado. Você ressuscitou quando você estava entregue aos problemas da vida, e Jesus foi lá e te levantou. Você ressuscitou. Você ressuscitou quando você estava quebrado. Você ressuscitou quando você estava falido. Você ressuscitou quando as pessoas olhavam para você e diziam: esse cara não tem mais jeito, esta pessoa está com a vida acabada. Mas você ressuscitou porque Deus estendeu a mão dele de graça, a mão dele de bondade, e te levantou e prosperou você. Você ressuscitou quando foi perseguido, ameaçado e até traído, e pensando que fosse o seu fim, você clamou a Deus, e o Espírito Santo te deu forças, o Espírito Santo te deu poder, para que você ressuscitasse e continuasse a sua vida. Portanto, nesta noite, nós vamos afirmar juntos: eu ressuscitei. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso?
Mais forte, diga: eu ressuscitei. Diga para quem está ao seu lado: você ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Mas irmãos, nós continuamos precisando do poder da ressurreição. Porque há áreas da nossa vida hoje que podem estar mortas. Há áreas da sua vida que estão precisando que o Mestre as restabeleça e as restaure. Por isso que nós chamamos esse culto de culto da esperança. Porque a esperança será devolvida ao seu coração. Jesus Cristo não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Vamos ler João 11, verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, o apóstolo João, ele começa a escrever o que aconteceu naqueles próximos dias. E quando nós pensamos no poder de Deus para nos levantar, para nos dar vida, para nos ressuscitar, nós precisamos olhar para esse texto e ver alguns princípios, ver algumas lições importantes. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que Jesus, ele tem memória. Qual é a primeira lição? Qual é a primeira lição? A primeira chave espiritual para que você receba um milagre, a primeira chave espiritual para que você receba o poder da ressurreição, é a certeza que Jesus tem memória. Significa que Jesus não esquece das coisas. As coisas não caem no esquecimento do nosso mestre. O Senhor lembra de todas as coisas. Jesus havia entrado uma vez na casa de Lázaro, de Maria e de Betânia, e ele não esqueceu a entrada naquele lugar. Betânia era uma vila ou uma aldeia, 3 quilômetros de Jerusalém. Era um lugar afastado, não era o centro religioso, não era o centro da fé da época. O centro religioso da época era Jerusalém. Mas ali em Betânia, um dia Jesus foi, e um episódio marcou a vida de Jesus como nenhum outro episódio. Não há coisas que marcam a nossa vida para sempre. Há coisas que pessoas fazem por nós que marcam a nossa vida para sempre. Eu queria que rapidamente você pensasse algo que um dia alguém fez por você e marcou a sua vida. Algo que você diz: eu jamais vou esquecer o que aquela pessoa fez por mim. Eu jamais vou esquecer como aquela pessoa me favoreceu, como aquela pessoa me abençoou, como aquela pessoa foi generosa ou foi empática comigo. Foi exatamente isso que aconteceu em Betânia. Um dia Jesus chegou para jantar na casa de Lázaro, Marta e Maria. E no meio do jantar, naquela solenidade, naquela tradição judaica, uma das irmãs de Lázaro, Maria, ela pegou um vidro de perfume. Eu não sei qual o perfume mais caro, eu não sei quais os perfumes que têm o maior valor atualmente, mas imagine um perfume internacional, um perfume importado, caríssimo. Foi o que Maria fez. Ela pegou um perfume caro e ela foi até Jesus, e diz a Bíblia que ela quebrou aquele perfume e jogou aquele perfume aos pés de Jesus. Ela banhou Jesus com todo aquele perfume. Jesus sabia o que ela estava fazendo. Diz o texto, não é o que nós estamos lendo, é um outro texto, mas diz o texto que ela estava ungindo Jesus para a sua morte.
E diante daquela cena, ela resolveu dobrar-se, ajoelhar-se diante de Jesus. E diz a Bíblia que ela começou a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Você sabe o que significa Betânia? Betânia tem um significado. O nome Betânia significa casa da miséria. Muitas pessoas não sabem, mas entenda, Jesus, ele ia com frequência em Betânia, porque ele queria mudar a miséria em um lugar de provisão, em um lugar de glória, em um lugar de poder. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que toda miséria na sua casa será transformada em um lugar de provisão, em um lugar de abundância, em um lugar de alegria, em um lugar de suprimento, em um lugar de paz. Jesus entra em lugares miseráveis para transformar esses lugares. E lá na casa da miséria, aquele lugar foi reconfigurado por causa do ato extraordinário de Maria. O que Maria fez, Jesus não esqueceu. Passou um tempo, talvez meses, uma notícia chegou a Jesus: Lázaro, teu amigo, irmão de Marta e Maria, está doente. E Jesus lembrou do que aconteceu naquela casa. Porque Jesus tem? Porque Jesus tem? Aleluia. Querido, nós precisamos entender que os lugares que nós frequentamos, eles não podem determinar quem nós somos. Marta e Maria e Lázaro estavam em um lugar chamado casa de miséria, mas eles resolveram mudar aquele lugar. Maria resolveu mudar aquele lugar, entregando a Jesus algo de valor, algo caro, algo extremamente precioso. Deus nos chama para transformar a nossa miséria em riqueza. Deus nos chama para transformar o caos em um jardim. Transforme os ambientes em que você vive. Muitas pessoas pensam: não, mas eu nasci aqui num lugar pobre, eu nasci num lugar miserável, eu nasci num lugar em que existe drogas, em que existe tráfico, em que existe miséria, em que existe falta, eu nasci num lugar em que existe confusão, em que existe vícios. Você está ali para transformar este ambiente. Onde você passa, os lugares precisam ser mudados. Onde você passa, os lugares precisam ser transformados. No dia que Lázaro soube da doença, no dia que Jesus soube da doença de Lázaro, ele lembrou do que a sua irmã havia feito. Então Jesus tem memória. E a segunda coisa que você precisa entender é que você é amado por Deus. Diga: eu sou amado por Deus. Diga isso mais uma vez: eu sou amado por Deus. Você não sabe o efeito que isso tem para você, para o seu cérebro, para as suas emoções, para o seu corpo. Todos os dias declare que você é amado pelo Senhor. Olha o que diz o verso 3: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mulheres sabem muito bem como convencer as pessoas, não é verdade? Sabem muito bem. E elas foram lá para Jesus e mexeram diretamente com a emoção de Jesus. E disseram: Jesus, o teu amigo Lázaro, aquele que você ama, está doente. E o que credenciava Lázaro para receber o milagre? Escute. Será que era a prática religiosa que ele tinha? Os seus méritos, a sua devoção religiosa? Não. O que, queridos, credenciou, escute bem, o que credenciou Lázaro para receber o milagre, é que ele sabia, e as suas irmãs também sabiam, que Jesus o amava. O que credencia você para receber o milagre, é você saber que Deus ama você, que Deus não se preocupa com o seu passado,
que Deus cuida de você, que você é um filho, uma filha amada do Senhor. Não tem nada a ver com seus méritos, não tem nada a ver, querido, com a sua prática religiosa, tem a ver com o amor de Deus por você. Essa é a certeza do milagre. Sabe por que muitas pessoas não têm experimentado o poder da ressurreição? Porque elas estão olhando para si mesmas, e quando elas veem os seus defeitos, quando elas veem as suas falhas, elas dizem: como Deus vai me amar sendo eu um pecador? Como Deus vai me amar sendo eu alguém cheio de tantas imperfeições? E elas pensam que o milagre acontece porque elas merecem ou porque elas não merecem. Não! O milagre acontece porque você é um filho amado do Senhor. Basta você ter esta revelação para que Jesus se volte para a sua casa, para que Jesus se volte para a sua Betânia, para que Jesus se volte para o seu lar e transforme o lugar de miséria em um lugar de vida, em um lugar de glória. Então diga hoje, diga assim: Jesus, esse teu filho que tu amas está precisando. Diga do que você está precisando. Lázaro precisava ser curado. Diga aí, filho. Esse homem, essa mulher, você é amado. Diga para o Senhor essa noite: Senhor, eu preciso de uma cura. Eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de alegria. Senhor, eu preciso de esperança. Eu perdi a alegria, eu perdi a esperança, eu perdi a fé. Mas Jesus, eu sei que eu sou um filho amado teu. Então me dá, e o Senhor dará a você. Mais uma lição que nós aprendemos aqui nesse episódio. A primeira delas é que Jesus tem memória. A primeira é que Jesus tem memória. A segunda é que nós somos amados. A terceira é que o tempo do milagre não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Quantos podem dizer amém? Olha o que diz no verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quem conhece o texto sabe que quando Jesus chegou, Lázaro já estava o quê? Morto. E certamente Jesus foi criticado. Certamente as pessoas carnais e naturais, elas falaram mal de Jesus. Se você ler o texto, você vai ver que algumas pessoas disseram assim, não sabendo que o amigo dele estava doente: por que ele demorou tanto para chegar? Mas nas situações da sua vida, nos problemas da sua vida, nas circunstâncias da sua vida, ao seu conhecimento, mas existe um conhecimento mais elevado, que é o conhecimento do Senhor. Você olha o problema de um lugar, o Senhor olha de um lugar mais elevado. Você olha a crise de uma plataforma, o Senhor olha a crise do céu. E ele já sabia que aquela enfermidade seria uma forma do nome do Senhor ser glorificado. A primeira coisa que você precisa entender sobre tempo é que o Senhor controla o tempo de todas as coisas. Ele é soberano e nada acontece por acaso, e nada acontece sem a sua permissão. Essa revelação fará diferença em sua vida. Saiba que o problema que você está vivendo será uma forma do nome do Senhor ser glorificado. Porque Deus quer pegar o seu problema como uma matéria-prima para glorificar o nome dEle.
Deus quer pegar a sua crise, Deus quer pegar a sua dificuldade, Deus quer pegar a sua dívida, Deus quer pegar a sua enfermidade e transformá-la para que o nome dele seja exaltado. Então, coisas que se tornam vergonha, luta, adversidade, desespero, coisas que se tornam constrangimento para nós, irmãos, elas são ocasiões para o poder de Deus ser conhecido. Então é sobre essa plataforma da doença, é sobre essa plataforma da crise financeira, é sobre essa plataforma do problema familiar, é sobre essa plataforma da depressão, da angústia, que Jesus vai lá e fala: é sobre isso que eu vou fazer um milagre, é aqui que eu vou glorificar o meu nome, é aqui que eu vou exaltar o meu nome. Mas para isso você precisa: mas pastor, eu não estou vivendo isso. Porque você precisa entender o tempo de Deus. Você precisa compreender que o Senhor trabalha com processos. Existem dois tempos: um tempo cronológico, que é o tempo do seu relógio e do meu relógio. Nós estamos aqui em um horário, em um dia, em um período. Hoje, domingo, estamos aqui, 27 de agosto, é um tempo, é um dia, é um horário, mas o tempo de Deus não tem nada a ver com esse tempo. O tempo de Deus segue um outro ritmo. O tempo de Deus é chamado de Kairos. E quando João escreveu aqui o capítulo 11, ele diz que Jesus se demorou. Você está aqui e você está achando que há coisas que estão demorando na sua vida. Você está aqui, você está impaciente. Você está aqui, você está dizendo: está demorando muito para eu casar, está demorando muito para eu ter filhos, está demorando muito para eu ter minha casa, está demorando muito para eu ser curado, está demorando muito para eu me formar, está demorando muito para as coisas acontecerem na minha vida. Não está demorando, tudo vai acontecer no tempo de Deus. O tempo dele é diferente do seu. Nós trabalhamos com cronos, ele com kairos. Deus trabalha com processos e ele exige que nós aprendamos a esperar. Paciência. Saiba esperar. Durante 2 dias não houve resposta. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Aprenda a silenciar com o silêncio de Deus. Jesus sabia o que faria. Confie quando Deus silencia. Há momentos que você ora, pede, clama, ora, pede, clama. Você jejua, você clama a Deus, você diz: Deus, eu quero viver esse milagre. Deus, eu preciso. Quantas vezes, irmãos, eu teria muitas histórias para contar de tantas coisas que eu pedi a Deus, eu queria naquele tempo, naquele prazo, e não houve resposta, só houve silêncio. E ali então eu teria a decisão de ficar impaciente, murmurar ou desistir, mas acreditar que ele estava preparando o milagre, porque eu sou um filho amado dele. Não foram todas as vezes que eu esperei pacientemente, não foram todas as vezes que eu confiei que ele me amava e que ele faria. Em algumas vezes a ansiedade e a impaciência tomou meu coração e eu pensei: não, Deus não quer me dar. Mas todas as vezes que eu confiei no Senhor, ele proveu, ele enviou resposta. Por isso, ainda que você esteja vivendo um tempo de silêncio, um tempo em que Deus não tem falado com você, ainda que você esteja vivendo um tempo em que não há respostas para as suas crises, para os seus problemas e para as suas dificuldades, escute: você continua sendo amado por Deus. Verso 5 não pode ser esquecido. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verso número 17 vai nos ensinar outros princípios. Diz assim o verso 17: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quantos dias, irmãos? 4 dias. Passou do tempo. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, 3 quilômetros.
Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Versículo 21, atenção a esta declaração. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ou seja, você chegou atrasado, tarde. Até aqui, Marta faz aquilo que a maioria de nós fazemos. Deus está atrasado, Deus está demorando, a bênção não vem. Mas no verso 22 há uma declaração poderosa. E essa declaração, ela nos introduz a mais uma lição desse texto. Você terá aquilo que você crê, você terá aquilo que você acredita, você terá aquilo que você falar. Diga: eu terei o que eu acredito e o que eu falo. Versículo 22, mas também sei, aleluia, que mesmo agora, ele já está morto, mas eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Diga aleluia, diga glória a Deus. Essa é uma declaração poderosa, queridos, de uma mulher que não permite que a sua esperança acabe, de uma mulher que vê uma saída no impossível, porque quem crê vê portas onde elas não existem. Quem crê no meio do deserto vê um oásis. Quem crê, querido, vê sempre uma luz no fim do túnel. E não só apenas vê, como crê, mas também fala, porque a fé chama à existência as coisas que não existem. Eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te dará. Sabe onde ela fala isso? Em Betânia, lá no lugar de miséria. É no meio do caos, é no meio da miséria que você precisa se levantar para declarar a palavra de Deus. É no meio da escassez, é no meio da dificuldade, é no meio do seu problema que você precisa se levantar e dizer para Deus: Deus, eu estou vivendo este quadro, eu estou vivendo esta aflição, eu estou vivendo esta luta, eu estou vivendo este problema, mas eu sei, Deus, que se eu pedir crendo, eu vou receber. Marta nos dá mais uma revelação. Ela diz para Jesus: Jesus, eu sei que tudo que você pedir para Deus, Deus te concederá. Olha só, entenda isso. Marta está vendo Jesus como nosso intercessor, como nosso mediador. Marta está dizendo: Jesus, eu sei que você vai pedir para o Pai em meu favor. Marta está querendo dizer para Jesus: Jesus, eu sei que eu não mereço. Jesus, eu sei que eu não tenho. Eu sei que eu não posso, mas eu sei que você é quem intercede por mim dia e noite. E eu sei que se você pedir a Deus em meu favor, eu terei. Você tem um intercessor no céu. Você tem Jesus orando dia e noite em seu favor. Jesus, Ele vai diante do Pai, Ele leva a tua causa, Ele leva o teu problema, Ele leva a tua dificuldade. É Jesus quem trabalha para fazer um milagre na sua vida. Quando você chega diante do Pai, entre você e o Pai existe um mediador perfeito, que deu o sangue dele em seu favor, e Deus olha e vê a obra consumada, então Ele vai atender você. Aleluia. Versículo 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler, que Marta declara, eles são a base da nossa fé. E essa base você precisa carregar com você todos os dias. Você precisa entender que nós que servimos ao Senhor, que cremos em Cristo, nós temos a base da fé, a base do Evangelho. Primeiro, Jesus é a ressurreição e a vida. A morte pode nos vencer ainda, porque nós morremos, porque nós perdemos pessoas, mas a morte não nos vencerá para sempre. Esse corpo aqui e o seu corpo, diz a Bíblia, que um dia o nosso corpo ressuscitará, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Então a morte é um inimigo que não vencerá para sempre. A Bíblia também diz, aleluia, Marta também disse que quem crê em Jesus tem a vida eterna, não morre eternamente, mas será salvo para sempre. Essa é a esperança do povo de Deus, essa é a esperança dos crentes, essa é a esperança dos filhos de Deus. Nós não queremos morrer, mas nós sabemos que o dia que enfrentarmos a morte, nós passaremos da morte para a vida, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas Marta faz mais uma declaração. Na verdade é Jesus quem diz a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus olha para Marta e diz: você crê nisso? Porque a salvação, ela é dada não pelos méritos e pelas obras. A salvação, ela é dada a todo aquele que crê. Se você está aqui nos ouvindo esta noite, em qualquer lugar, e você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, hoje você terá a oportunidade, e fazendo isso, você se tornará um filho e uma filha de Deus. O seu nome estará sendo escrito no livro da vida, e você terá a sua salvação garantida. A Bíblia diz, Marta falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Esse é o ponto de partida para todo milagre. Nós precisamos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Verso número 31 diz assim: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa. Lembre-se que primeiro foi Marta, Jesus não havia entrado ainda em Betânia, demorou 4 dias e demorou para entrar em Betânia. E Maria então levantou depressa, porque Marta disse: Jesus está te chamando, o mestre te chama. E ela saiu em direção a Jesus depressa, e os judeus que estavam ali, supondo que ela ia ao túmulo para chorar, seguiram ela. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agora ouça isso, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus agitou-se no espírito. Por que Jesus agitou-se? A Bíblia não fala nos evangelhos muitos momentos em que Jesus ficou agitado, mas eu vou explicar para você por que Jesus agitou-se. Eu vou explicar para você porque Jesus demorou 4 dias, e porque quando ele chegou em Betânia, ele não entrou diretamente na aldeia, ele chamou as irmãs.
Veja que ele conversou com Marta e depois ele conversou com Maria. Deus sempre precisa de um elemento para um milagre. Escute, Deus sempre precisa de um elemento para o milagre. E o elemento para o milagre da tua casa é você. O elemento para o milagre na sua vida é você. Você é o elemento, é o canal, é o vaso, é a ponte que Deus vai usar para fazer um milagre na sua vida e na vida de outras pessoas. Mas para isso acontecer, Jesus precisa tirar você de um ambiente. Sabe qual é o ambiente? O ambiente da incredulidade, o ambiente da falta de fé. Por isso que Marta foi removida dali e depois também foi removida Maria, porque Jesus precisava alimentar a fé dessas mulheres. Jesus precisava ministrar o coração delas, para que quando ele ressuscitasse Lázaro, houvesse uma concordância de fé. Irmão, nós precisamos fugir de ambientes de incredulidade. Nós não podemos tornar a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa célula, o mundo em que nós vivemos, nós não podemos torná-lo um lugar de incredulidade. Jesus tirou as irmãs da companhia de quem elas estavam, porque nem todas as pessoas são companhia para você. Você precisa aprender isso. Nem todas as pessoas são seus amigos, nem todas as pessoas vão alimentar a sua fé, nem todas as pessoas vão empoderar você, nem todas as pessoas vão levar você ao seu milagre. Escute, há pessoas que vão abortar o seu milagre. Por isso você não pode contar os seus sonhos para qualquer pessoa. Por isso você não pode contar os seus alvos de oração para qualquer pessoa. Por isso você não pode falar dos seus projetos para qualquer pessoa, porque há pessoas que elas vão abortar o que Deus quer fazer na sua vida por causa da incredulidade. Jesus, ele ficou agitado. No grego essa palavra é embrimaumai, que significa Jesus ficou bravo. Jesus ficou bravo por causa daquele ambiente, por causa daquelas pessoas. Cuidado com pessoas que alimentam a sua tragédia e colocam você no lugar de vítima. Cuidado com essas pessoas que quando você conta os seus sonhos e os seus projetos, elas dão uma risadinha de canto. E elas pensam, tadinho, tadinha, isso jamais vai acontecer. Naqueles dias, irmãos, só para você entender, existia uma profissão mesmo, regulamentada no meio dos judeus. E essa profissão era uma profissão normalmente para mulheres. Essas mulheres que tinham essa profissão, elas eram chamadas de carpideiras. E o que as carpideiras faziam? Elas viviam exclusivamente, ganhavam dinheiro, sobreviviam única e exclusivamente de ir a velórios, de ir a sepultamentos e chorar. Elas eram pagas para chorar. Elas não conheciam o morto, elas não sabiam quem ele era, elas não tinham nenhum grau de parentesco ou amizade, mas elas estavam ali para chorar, apenas para chorar e para criar um ambiente. E Jesus ficou indignado, porque quando ele chegou naquela casa de quem ele amava, ele viu aquele ambiente, mas ele percebeu que não era um ambiente de vida, era um ambiente de incredulidade, não era um ambiente verdadeiro, era um ambiente de falsidade. E por isso, Jesus tirou as irmãs dali. Só que diz o texto aí, no verso número 34, eu já estou indo para o fim. Diz: e perguntou, 34, onde o sepultaste? Jesus perguntou, ele agitou-se, ele viu a incredulidade, ele perguntou, onde ele está sepultado? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus chorou. Você percebe isso? Há pessoas que estavam ali chorando sem sentido, mas quando Jesus chegou ali, ele chorou de verdade.
Por que Jesus chorou? Porque ele amava. Jesus chorou porque ele era humano. Jesus chorou porque ele tinha sentimento. Aqui é uma expressão do Jesus que é o Filho de Deus e que vai ressuscitar um homem de um túmulo, mas aqui é a expressão de um homem chamado Jesus que também chora, que é humano, que sente a dor de outro. E diferente daquelas pessoas, o choro de Jesus, ele não alimentou nas irmãs o lugar de vitimismo, mas o choro de Jesus alimentou no coração delas fé, porque quando elas viram Jesus chorar, elas falaram: puxa, como Jesus amava o nosso irmão. Aleluia. Há dois tipos de pessoas: há pessoas que choram com você porque elas querem que você seja uma vítima para sempre, mas há pessoas que choram com você, estendem a mão e digam: você não vai ficar prostrado não, eu estou chorando com você, eu vou te levantar, eu vou tirar daí. Deus está te chamando para ser esse segundo tipo de pessoas. Afaste-se das pessoas que querem te ver como vítima, porque há pessoas que se alimentam da tragédia de outros, há pessoas que se alimentam da derrota de outros, porque isso alimenta nelas um orgulho de que elas são melhores. Fuja desse ambiente. Jesus ficou indignado com a incredulidade, por isso ele permaneceu distante. Permaneça distante quando você encontrar com lugares e pessoas incrédulas. Fique distante. E por fim, versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. O que Jesus disse? Diga para quem está ao seu lado: hoje você vai tirar a pedra. Aleluia. Jesus tirou a pedra, amém? Não diga amém. Jesus não tirou a pedra. Quem tirou a pedra foram as pessoas, não foi ele. Ele tirou o defunto, ele tirou o morto, ele tirou Lázaro, mas a pedra, quem tirou foram as pessoas. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Opa, então vamos tirar a pedra, porque se crer ver a glória de Deus, eu creio, nós vamos ver a glória de Deus. Então Marta pensou: então vamos arrancar a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. A primeira coisa que Jesus diz é: se você crer, você vai ver a glória. Por isso tudo é possível ao que crer. A fé não chega atrasada. A fé é para hoje, a fé é para agora. Quando você exerce fé, você recebe imediatamente. Ainda que demore 4 dias, você recebe na hora, pela fé, amém? Mas antes de ressuscitar Lázaro, Jesus deu uma ordem: tirem a pedra. E eu quero terminar dizendo que a pedra é um impedimento para o seu milagre. Eu quero terminar dizendo que muitas pessoas não têm experimentado o seu milagre porque elas não removeram a pedra.
A pedra está obstruindo o seu milagre. Quem faz o milagre é o Senhor, não nós. Mas há momentos que nós cooperamos com Deus para que o milagre aconteça. A cooperação não é o nosso mérito, não é a nossa justiça própria, não é a nossa bondade, não. Cooperar com Deus é você remover da sua vida, é você remover do seu coração o que está impedindo você de viver o milagre. Remover a pedra é remover a incredulidade. Diga amém. Remover a pedra é remover o comodismo. Porque uma pedra num sepulcro, ela tinha toneladas. E não era fácil. Marta e Maria sabiam disso e elas tentaram argumentar com Jesus, porque elas pensaram, vai dar muito trabalho. Por isso elas falaram, já está 4 dias, já cheira mal. Mas não era essa, a história era outra. Ei, isso aí vai dar trabalho. Isso aí vai ter um custo, isso vai demandar energia. Irmão, para o milagre acontecer, nós temos muitas vezes que remover pedras, que são pedras trabalhosas. São pedras que estão no nosso coração há muitos anos. São crenças erradas, crenças que nos limitam. A preguiça de estar num culto, a preguiça de orar, aquela coisa de, eu não vou porque eu estou cansado, é a sua pedra. E é naquele culto, é naquele dia que Deus tem um milagre para você. Mas você diz, não, hoje eu estou cansado, hoje está chovendo, hoje está frio. Mas é naquele dia que se você remover a pedra, o seu Lázaro vai ressuscitar. Mas você não remove a pedra e não acontece. Entende, querido? Remova a pedra. Remova a pedra da murmuração. Remova a pedra da procrastinação. Toda segunda-feira você diz que vai começar, mas você não começa. Toda segunda-feira você diz, não, hoje eu vou começar. Mas a pedra está ali, você não tira a pedra. Todo mês você diz, não, esse mês vai. Mas a pedra está na frente de você. A pedra da amargura. E você diz, não, hoje eu vou falar com aquela pessoa. Hoje eu vou chamá-la, hoje eu vou sentar e olho no olho, face, eu vou resolver o meu problema com ela. Mas aquilo é uma pedra grande, você diz, eu não vou mexer com isso, dá muito trabalho. A oração de Jesus é, Pai, eu sei que sempre me ouves. Foi essa oração que Jesus fez. Depois que a pedra foi removida, Jesus disse, eu sei que sempre me ouves. Quando você tira a pedra, não existe mais nada que possa impedir o seu milagre de chegar. Mais nada. Hoje você precisa orar como Jesus. Não ore com dúvida, não ore com medo, não ore com insegurança. Hoje ore com autoridade, sabendo que Ele venceu a morte pela vida. Hoje ore com autoridade de alguém que tem Cristo. Hoje ore sabendo que toda morte, ela vai ser expurgada pela vida dos filhos de Deus. Aleluia, você pode dizer amém? Eu quero que você fique de pé, eu não terminei ainda.